A paz do Senhor Jesus a todos os leitores, leitores assíduos aí da Bíblia. Gente, hoje nós vamos começar grandes histórias do profeta Elias, do rei Acabe, é, ali de alguns reis. Não dá para a gente falar sobre tudo, como eu gostaria de ter bastante tempo para falar sobre tudo. Mas o meu desejo é que vocês leiam esses capítulos com atenção, releiam. Eu vou só fazer um pequeno resumo rápido aí de 10 minutos, tá certo? Eu sou muito apaixonado por essas leituras bíblicas e essas histórias. Bem, nós começamos então a história com Jeroboão, certo? Jeroboão, Roboão, ficou muito claro aí. Jeroboão é rei de Israel. Israel é do reino do norte. Gravem isso. E gravem os nomes que eu vou falar para vocês, depois vocês risquem aí na Bíblia de vocês. Então, Baasa, ele é filho de Aías, que foi aí o terceiro rei de Israel, de Israel, reino do norte, tá certo? E Baasa, é dito que como Jeroboão, ele pecou contra Deus e fez o povo pecar. E esse rei Baasa, ele é interessante que um profeta chamado profeta Jeú, ele vai chegar para o rei Baasa e vai falar assim, olha, por causa da sua idolatria, porque você seguiu os caminhos de Jeroboão, eu vou lançar uma maldição na sua vida. Presta atenção. Ele fala assim, olha, você não era ninguém. Você não era ninguém. E agora, Deus te fez chefe do povo dele, né? Mas você pecou como Jeroboão e fez o povo pecar. E Deus falou o seguinte: por causa disso, eu vou acabar com você e com toda a sua família. Quem nascer, a sua família que nascer no campo, eles serão comidos por cachorro. E aqueles que morrerem, aliás, os que morrerem na cidade, serão comidos por cachorro. E os que morrerem no campo serão comidos por urubu. E aí foi lançada essa maldição. Logo, o rei Baasa morre e Elá, que é o seu filho, ele fica no seu lugar. Sim, Baasa ele recebeu essa maldição por dois motivos. Primeiro, pelo que eu falei, pelo pecado de idolatria e porque praticou coisas terríveis como Jeroboão praticou. E segundo, por ter matado toda a família de Jeroboão. Ele mata todo mundo de Jeroboão. Porque aqui nesse povo de Israel vai ser assim: o rei vai entrando, vai matando todo mundo, aí entra o outro, mata todo mundo, não tem uma linhagem. Já no reinado de Judá, há uma palavra de Deus que a linhagem de Davi seria perpétua. Então, mesmo que eles caiam em idolatria, todos os reis em Judá, eles têm uma linhagem em Davi, por causa da promessa de Deus. Os reis de Israel não, eles vão se perdendo, se perdendo, se perdendo, alguns vão fazendo a vontade de Deus e outros não, mas então Elá, que era filho de Baasa, ele governou por 2 anos o povo de Israel, e aí vai acontecer a mesma coisa. Existe um oficial chamado Zinri, que é o oficial do rei Elá, mata todo mundo, todos os de Baasa, toda a sua família, e esse Zinri, ele então vai assumir o reinado. Só que ele fica no reinado durante 7 dias. Nesses 7 dias, ele fica desesperado porque um cerco de Israel dos militares vai acontecendo. Ele toca fogo no palácio e morre queimado. Ele comete suicídio. E aí vem Onri. Onri que depois que Zinri comete o suicídio, Onri, que é um comandante do exército, ele se torna rei de Israel. Então, esse Onri, ele divide o povo. Há coisa interessante nesse Onri aí, que é o pai de Acabe, tá? Para ficar mais fácil. Esse Onri, ele vai comprar um monte. Ele vai comprar um monte. Ele reinou 12 anos, ele comprou um monte em Samaria e deu esse nome de Samaria
porque ele comprou esse monte de um homem chamado Semer. Semer. E por causa desse nome, ele colocou o nome desse monte de Samaria. E aí é interessante, porque Samaria surge aí, tá certo? Só que Onre vai, peca mais do que todos e deixa Deus irado. Onre morre e aí quem assume é Acabe. O rei Acabe a gente conhece muito bem, a gente conhece toda a história. Acabe é aquele que se casou com Jezabel. Acabe diz que ele pecou mais do que todos os outros reis anteriores a ele. Acabe ele vai fazer um templo para Baal e nesse templo ele vai colocar um altar a Baal. Esse Acabe é aquele que levantou um poste ídolo de Acerá. Então, ele deixa Deus irado. E aí, no capítulo 17, começa a história do profeta Elias. O profeta Elias, ele chega para o rei Acabe e vai falar assim, olha, rei Acabe, não vai chover enquanto eu não disser que tem que chover. O rei Acabe vai ficar irado. Deus fala assim, ó, foge daí, porque senão você morre. Vai lá próximo de um riacho, e aí você vai tomar a água do riacho, perto de Querite, né? Em Querite, e eu vou mandar corvos te levar comida para o profeta Elias, porque Elias tinha que fugir do rei Acabe. E aí Elias então fica por um tempo nesse rei, só que como não está chovendo por causa da palavra do profeta, o riacho então seca. Aí Deus manda o profeta Elias ir para uma casa de uma viúva, que é a viúva de Serepta. Ele vai chegando na cidade, a viúva está catando lá uns pedaços de lenha e ele fala assim, ó, eu tô com muita sede, me dá lá água para eu beber. Aí quando ela sai, aí ele dá um grito, traz, além da água, traz também um pouco de pão. Aí ela fala assim, ô profeta, eu tenho pouquinha coisa, eu tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, e eu vou fazer o último pão para mim e para o meu filho e nós vamos morrer. Aí o profeta fala assim, não, primeiro você faz o pão para mim, que se você fizer o pão para mim, Deus vai abrir as portas e vai te dar muitas bênçãos, e ele dá uma palavra de muita graça para ele, para a viúva, e aí ele fala assim, olha, não vai te faltar farinha, não vai te faltar azeite até que chova, porque estava uma coisa terrível por conta da falta de chuva. E aí aconteceu isso, ela foi, priorizou o profeta e não faltou nem farinha e nem azeite na botija dessa viúva. Aí Elias vai ressuscitar o filho da viúva, porque o filho da viúva morre e ela procura ele. Elias pega o garoto, leva para o quarto, coloca mão sobre a mão, boca sobre a boca e profetiza, e o menino volta a viver. No capítulo 18, vai falar dos 850 profetas. As pessoas falam 450, mas são 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Aí tem aquela luta lá de que o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. E o profeta Elias fala para o povo, vocês têm que entender uma coisa, Deus é Deus. Agora vamos fazer o desafio. Se Baal for Deus, vocês devem segui-lo. Se o Senhor for Deus, você deve segui-lo. E aí aquela história de que vai lá, porque os profetas de Baal e de Aserá não conseguem fazer com que o Deus dele desça com fogo. E aí o profeta Elias começa a caçoar dele, começa a rir, fala, grita mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja ocupado. E aí quando chega a vez de Elias, Elias manda colocar água, conserta o altar, conserta ali todo o altar, coloca bastante água, e aí ele pede, faz uma oração a Deus, Deus responde com fogo. No que Deus responde com fogo, consome tudo aquilo e o profeta Elias manda matar todo mundo. Manda matar todos os profetas de Baal e de Aserá. E essa história termina de uma forma muito interessante. Ela vai terminar o profeta dizendo para o rei Acabe, rei Acabe, se apronta lá porque vai chover. Lembra daquela música? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É desse texto aqui. O discípulo do profeta vai lá no monte e fala, não estou vendo nada. Aí durante 7 dias eles vão orando.
até que o discípulo do profeta fala assim: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias fala assim: ó, corre e avisa para o rei ir embora, porque senão ele não vai conseguir sair daqui, vai chover muito. E aí Elias desce e Acabe está entrando no carro, na sua carruagem real, com os cavalos, e sai. Elias aperta o cinto e sai correndo. Esse é que é interessante. Elias vai correndo na frente da carruagem do rei até chegar à cidade de Jezreel. Agora, é poder de Deus. Esse homem foi muito usado do poder de Deus. A gente vai ver nos próximos capítulos muitas coisas sobre Elias. O que a gente pode aprender com isso é que a idolatria gera ira no coração de Deus e a obediência gera milagres. Pode ser farinha, pode ser o milagre do azeite e pode ser o milagre do seu relacionamento com Deus, independente da cultura e das coisas que acontecem. Isso é um grande milagre também. É a sua intimidade com Deus, independente daquilo que se fala na televisão ou nos noticiários, né? Então, o grande milagre pode ser isso aí, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma excelente leitura.